Olá, sejam bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do Instituto Espírita Amigo Germano. Hoje iremos refletir sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Servir a Deus e a Mamon, nos itens 11 a 13, Emprego da Fortuna. Antes nós vamos iniciar então com uma prece, como a gente sempre faz, para acalmar os nossos espíritos, para fazer com que a gente consiga se distanciar dos problemas que nos rodeiam no nosso dia a dia e a gente consiga estar aqui, nesse momento, agora, dedicados a participar de mais essa exposição doutrinária e ouvir o que os espíritos amigos que nos acompanham vêm nos ensinar através dessas palestras. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui agora. Então nós vamos iniciar primeiro tentando entender o que esse capítulo quer dizer, né? O capítulo diz: servir a Deus e a Mamon. E para que a gente entenda esse capítulo, é necessário saber o que significa Mamon. Existem várias interpretações, porém, Mamon ele vem de origem hebraica, um termo de origem hebraica, que ele está muito ligado ao material, ao dinheiro. Então, Mamon ele significa dinheiro ou bens materiais. E ele pode ser interpretado, então, como uma representação do materialismo em geral. Porém, nesses itens que a gente vai refletir hoje, que falam sobre o emprego da fortuna, Mamon quer dizer dinheiro realmente. Então, os espíritos eles nos dão instruções, nos falando diretamente sobre como empregar o nosso dinheiro. Afinal, existem algumas pessoas que elas cultuam, né, o dinheiro como se fosse um deus, né? O deus dinheiro, então seria o deus Mamon. E não é possível servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Então nós vamos começar tomando a liberdade de fazer uma complementação de uma parábola muito conhecida que nos foi contada por Jesus, que é a parábola dos talentos. Nessa parábola, um senhor rico saiu de viagem e confiou seu dinheiro a 3 dos seus servos. O primeiro servo, ele recebeu 5 talentos. O talento, na época, era um tipo de moeda, então era dinheiro. Então, o primeiro servo recebeu 5 talentos. O segundo recebeu 2 talentos e o terceiro recebeu 1. Passado muito tempo, o senhor voltou para casa e pediu conta dos talentos que ele tinha dado para os servos, que ele tinha confiado aos servos. O primeiro servo mostrou como tinha investido seus 5 talentos e ganhado outros 5. O segundo servo também tinha investido e duplicado seus 2 talentos. Por isso, o Senhor chamou esses servos de bons e fiéis, e esses servos foram recompensados. O terceiro servo, ao contrário, ele continuava com apenas 1 talento. Ele tinha enterrado o dinheiro. E ele fez isso por medo do Senhor, porque o Senhor era muito bravo, ele sabia disso, né? E ele ficou com medo de perder aquele 1 talento e não fez nada, né? Ele enterrou o talento e devolveu então esse talento para o Senhor. O Senhor então ele ficou muito zangado e chamou o servo de mau e preguiçoso. Esse servo ele foi jogado nas trevas e o seu talento foi dado ao primeiro servo. A parábola é assim. Mas eu vou tomar a liberdade então de fazer uma complementação dessa parábola, inventando um quarto servo. A complementação seria assim: haveria um quarto servo que ganharia 5 talentos igual ao primeiro. Como ele tinha muitos talentos, esse servo resolveu gastar um pouco em festas, compras, prazeres, enfim, toda a satisfação pessoal. Afinal, ele sempre poderia recuperar o dinheiro. Quando a soma de dinheiro diminuiu, ele pegou um pouquinho do que tinha restado, foi ao banco e aplicou.
ele escolheu uma boa aplicação financeira, que rendia bem, e recuperou os talentos. Além de recuperar, ele multiplicou os talentos, de sorte que agora possuía 7 talentos. Portanto, ele repetiu o esbanjamento desses talentos em diversões fúteis e a aplicação financeira, aumentando a soma cada vez mais. Quando o senhor retornou, o quarto servo, feliz, devolveu ao senhor 10 talentos. Igualzinho ao que o primeiro servo tinha devolvido. Mas, ao contrário da resposta que o senhor deu para o primeiro servo, o senhor ficou irado com o quarto servo e o chamou de servo imprestável. O quarto servo foi tratado pior do que o servo que escondeu o dinheiro e nada fez. O quarto servo, então, não compreendeu nada. Mas, senhor, eu não multipliquei os talentos que o senhor me concedeu. Estou devolvendo a mesma quantidade de talentos que o primeiro servo. O senhor, então, respondeu: servo imprestável, você não entendeu nada. Eu te confiei meus talentos para que você os multiplicasse em algo que tivesse valor, e você me trouxe papel sem valor. Aí é que está a questão. O que significa o valor? Nós, muitas vezes, somos o quarto servo que recebe os 5 talentos, seja por uma herança, seja por esforço próprio trabalhando, mas não sabemos empregar bem esses talentos recebidos. Nós esquecemos quais as coisas que têm valor na vida real, na vida espiritual. Nós estamos encarnados nesse planeta para adquirir talentos espirituais. Esses talentos espirituais são virtudes. Os talentos materiais que nos são confiados, eles são ferramenta para que nós conseguimos adquirir esses talentos espirituais. Então, a questão é, como é que a gente faz para transformar os talentos materiais, em especial o dinheiro, em talentos espirituais? A resposta para essa questão, ela passa pela compreensão de que a nossa evolução espiritual, ela possui 2 componentes. O primeiro componente é a evolução intelectual, né? O progresso intelectual. E o segundo componente é o progresso moral. Na maior parte das vezes, nós adquirimos o progresso intelectual antes de adquirir o progresso moral. E esse talento material que nos foi concedido, dinheiro, ele deve ser empregado no auxílio a essas etapas de progresso. Ele deve ser transformado, então, em um progresso intelectual e, posteriormente, um progresso moral. É claro que nós temos irmãos que necessitam de auxílio monetário para coisas básicas em suas existências, assim, para sobreviver. Isso a gente não pode menosprezar nunca. Então, se nós tivermos condições de auxiliar financeiramente algum irmão necessitado, nós não devemos nos abster de fazer isso. Deus colocou o talento, o dinheiro nas nossas mãos para podermos dar esse auxílio. Não podemos esquecer que no planejamento encarnatório, né, dessa nossa atual encarnação, muitas vezes esses irmãos necessitados encarnam na nossa própria família. E quantos de nós são capazes de dar uma esmola a um desconhecido e na hora de auxiliar financeiramente um parente, um cunhado, por exemplo, a gente reclama, né? A gente tem que pensar nisso. Nós podemos também empregar o dinheiro, o talento, o dinheiro, em obras assistencialistas. Existem várias instituições que atuam aliviando o sofrimento das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. O Instituto Espírita Amigo Germano auxilia algumas dessas instituições. Então, caso vocês se interessem, né, entrem no site do Amigo Germano, que estará na descrição desse vídeo, para ver como é que vocês podem ajudar. Nós também podemos empregar o talento dinheiro ajudando, por exemplo, uma criança a estudar. Nós podemos adotar, entre aspas, uma criança
e nos responsabilizar pela sua instrução, pela sua formação profissional. Mas não adianta só dar o dinheiro, tá? Nós temos que acompanhar se esse dinheiro que nós estamos dando, ele está sendo realmente transformado em um progresso intelectual, em um progresso moral para aquela criança. Isso vai garantir que essa criança vai ter condições de se sustentar no futuro. E quem sabe, essa criança vai poder multiplicar essa corrente do bem. Nós podemos então usar esse nosso talento, dinheiro, para começar uma corrente do bem. Ou então, com essa ação, né? Ou então com qualquer outra ação que a gente imagine, que a gente pense em como fazer. A gente tem que ter em mente que a gente sempre tem do nosso lado amigos espirituais que estão nos ajudando e que estão nos inspirando com boas ações, como fazer boas ações. Então nós temos que estar atentos a essa inspiração e fazer com que essa inspiração se torne realidade, seja qual for a ação, né, que a gente vai fazer levado por essa inspiração. Mas eu queria chamar a atenção também para uma outra forma de empregar esse talento dinheiro. Nas instruções para os espíritos, Fenelon nos diz o seguinte: a beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e dá asilo ao abandonado. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pela possibilidade de proporcionarem trabalhos de toda espécie. O trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem. Dai esmolas quando necessário, mas quando possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Portanto, outra forma adequada de empregar o talento dinheiro, além de auxiliar em obras assistencialistas, é empregar na geração de produção e trabalho. Aplicar o dinheiro em aplicações financeiras fúteis, estéreis, que só multiplicam papel, é desperdiçar o talento dinheiro que Deus nos concedeu. Muitos de nós podem dizer que não possuem condições de dar emprego para ninguém, mas isso não é verdade. Mesmo que nós não possamos abrir empresas para contratar trabalhadores, né, nós podemos sempre empregar alguém nas nossas casas, mas empregar de uma forma justa, com salário justo, tratando de forma justa quem nos ajuda. Nesse ponto, eu quero falar de economia. Pode parecer que o espiritismo não tem nada a ver com a economia, né? Com modelos econômicos que são adotados em sociedades, né? Mas tem tudo a ver. Nós vivemos num país capitalista, cuja economia gira em torno de empreendedores, né? Pessoas empreendedoras. E muitos de nós já ouviram falar no termo empreendedorismo social, mas é provável que a gente não tenha uma ideia muito clara do que significa isso. Quem empreende tem o poder de mudar tudo ao seu redor, de mudar o mundo ao seu redor. E quando o empreendimento ele já tem essa ideia, quando ele já nasce com essa ideia de um propósito social, o impacto dele na sociedade é muito maior. E cada vez mais tem surgido no Brasil pessoas que são empreendedoras, com ideias capazes de solucionar problemas sociais que são importantes, né, no nosso país. Essas pessoas, elas iniciam os empreendimentos, né, iniciam empresas que devem ser sustentáveis financeiramente, porque toda empresa tem que ser sustentável financeiramente, né? Mas o objetivo principal desses empreendimentos sociais, ele não é o lucro, ele é sim a melhoria da qualidade de vida das pessoas na comunidade. Esses empreendedores sociais precisam urgentemente ajuda financeira
para levar suas ideias adiante. Quem puder se interessar, procura saber como é que pode auxiliar esses empreendimentos. Para finalizar, eu quero contar uma história, que é a história do ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2006, Muhammad Yunus. Yunus é um economista nascido em Bangladesh, que é uma das nações mais pobres do mundo. Ele acreditava que a pobreza ela só poderia ser eliminada se todas as pessoas pudessem ter acesso a crédito para empreender. Tradicionalmente, o crédito bancário ele só está disponível para empreendedores que podem pagar juros, né, as taxas de juros do financiamento bancário, o que não era uma realidade para a população pobre e analfabeta de Bangladesh. Yunus, então, criou o conceito de microcrédito e abriu um banco para apoiar empreendedores que não conseguiriam se qualificar para obter crédito em instituições financeiras tradicionais. Além de fornecer o microcrédito, ou condições nas quais os empreendedores poderiam pagar o financiamento com a renda obtida do produto do seu trabalho, Yunus se preocupou em empoderar as pessoas para que elas se sentissem capazes de empreender. Então, a seleção que o Banco de Yunus fazia das pessoas para receber o microcrédito era composta por etapas, nas quais as pessoas provariam para elas mesmas e para o banco que elas eram capazes de gerir o dinheiro de forma adequada, transformando o microcrédito em renda sustentável. Muitas vezes, isso significou a pessoa mostrar que era capaz de aprender a ler e a escrever. Se essa oportunidade aparecesse para elas, né? Se desse essa oportunidade de aprender a ler e a escrever, essas pessoas conseguiam aprender a ler e escrever. E isso era que Yunus utilizava para selecionar essas pessoas. Então, segundo Yunus, para o banco era muito mais importante dar o microcrédito para uma pessoa que se mostrasse capaz de atravessar essas etapas de seleção do que selecionar as pessoas com base no tipo de negócio que ia ser aberto, né? Então, para ele, as características da pessoa eram muito mais importantes que o tipo de negócio que ia ser aberto. A ideia de Yunus se espalhou pelo mundo todo e ela possui braços agora em vários países, inclusive agora aqui no Brasil. Então, vamos tentar nos inspirar em Yunus e empoderar os nossos irmãos necessitados para que eles possam se autossustentar. Vamos transformar a nossa sociedade para criar um mundo de regeneração em que todos tenham oportunidade de trabalho e dignidade. Caso vocês achem que esse tema é importante, que é interessante, por favor, não deixem de ajudar a divulgar, né? Como é que a gente pode ajudar a divulgar isso? Curtam o vídeo, escrevam um comentário, compartilhem com as pessoas, né? Isso tudo ajuda a divulgar o Espiritismo. Que a paz do Senhor permaneça com vocês todos, que tenham uma boa semana, fiquem em paz e cuidem-se. Obrigada.